Olá, pessoal. Hoje o Mundo Político faz um balanço da economia brasileira em 2020, o ano da pandemia, e trata das expectativas para 2021. Eu vou conversar com Débora Freire. Ela é doutora em economia e professora do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Tá boa, Débora? Obrigada por atender o Mundo Político. Tudo bem, Vivian? Um prazer, sempre à disposição de vocês. Débora, vamos começar com uma visão geral do que foi a economia em 2020. Como é que você avalia esse ano para o país? Então, um grande choque, né? Uma grande crise. Primeiro que eu sempre coloco que é uma crise dentro de outra crise. Isso porque a gente ainda não tinha se recuperado da crise de 2015, né? O crescimento que a gente teve a partir de 2017 foi muito lento, então a nossa recuperação, eu costumo brincar que é a recuperação de Siri, né? Igual como da forma como o Siri anda de lado, né? Exatamente porque a gente teve a queda no PIB, depois o PIB voltou a crescer um pouco, mas a gente ficou, né, nessa tendência de crescimento muito baixa, exatamente essa aí, nesse crescimento andando para o lado aí só. Então, a gente já estava numa situação, numa recuperação muito lenta da economia, não tínhamos recuperado, e aí vem essa grande crise, uma crise sanitária de grandes proporções e novas proporções, porque é uma crise que atinge concomitantemente tanto a oferta quanto a demanda, então ela paralisa a produção, visto que é uma crise sanitária, então vários setores tiveram que parar, como o setor de serviços, por exemplo. Ao mesmo tempo, ela também deprime a demanda, exatamente porque as famílias ficam mais cautelosas, o isolamento social requer que todo mundo fique em casa, que diminua seu consumo de bens, serviços, e aí a gente tem esses dois efeitos muito expressivos. E o que a gente esperava no começo do ano, né, quando de fato começou a se discutir o que ia acontecer com a economia brasileira, era um tombo, inclusive, maior. Se a gente for pensar, a gente teve aí projeções próximas até mesmo de queda no PIB de 10%. Ao que tudo indica, a queda no PIB não vai ser dessa magnitude esse ano. Né, muitos aí já ajustaram suas expectativas para uma queda bem menor que 10%, muito provavelmente não sabemos ainda, mas algo né, em torno de 5%, 6%. Isso por quê? Exatamente por conta, foi, né, porque a gente não fez nada do ponto de vista, foi por conta né, de que o isolamento deu muito certo. O que aconteceu? Não, pelo contrário, a gente a gente teve uma situação muito complicada do ponto de vista sanitário, exatamente porque, ao mesmo tempo, a gente teve um número elevado de mortes, a curva demorou, de fato, para atingir né, aquele platô, e também tivemos problemas aí do ponto de vista né, do executivo, de coordenar as políticas e de dar o exemplo. Eu acho que esse talvez tenha sido o principal problema, né? A gente tem, de fato, teve um governo muito negacionista do ponto de vista sanitário, né? Mas do ponto de vista fiscal, ou seja, de estímulos à economia, a gente pode dizer que algumas políticas deram muito certo. Na verdade, uma grande política deu muito certo, que foi o auxílio emergencial. Eu acho que a gente conversou lá no começo da pandemia, no Verdade. programa, sobre né, o auxílio e sobre, de fato, as perspectivas. E naquela época, a gente ainda estava naquela situação de entender os impactos e avaliar o que poderia ser feito. O auxílio emergencial foi um ganho da sociedade, foi de fato a sociedade civil que pressionou por uma política de renda robusta, né, de transferência, ou seja, os informais ficariam sem renda, e aí, de fato, a gente precisaria de uma transferência muito robusta. O Congresso votou e foi, de fato, a política que teve um impacto muito importante de arrefecer, de mitigar a crise, ou seja, a recessão. A gente fez um trabalho de projeção que projetava os impactos da renda básica emergencial tão logo o desenho da renda básica foi definida, e a gente anteveu, de fato, esses impactos né, de arrefecimento da recessão por conta do arrefecimento na queda no consumo e, consequentemente, na produção, e aí, consequentemente, né, na geração de renda da economia, e até mesmo na arrecadação de impostos. Então, quando a gente observa hoje e observa o crescimento do terceiro trimestre, no segundo trimestre a gente teve recessão, obviamente, né, foi aquele primeiro momento mais expressivo ali da crise e o auxílio emergencial estava sendo implementado,
No terceiro trimestre, a gente teve crescimento próximo aí de 7%, né? E, de fato, esse crescimento foi uma resposta, né, a essa dinamicidade que o auxílio emergencial trouxe para a economia. O que a gente viu? A gente viu que a gente tinha uma massa de desprotegidos no país e que o consumo dessas pessoas é, de fato, muito importante para dinamizar a economia. Quando a gente olha, tem pessoas aí que foram beneficiadas, os dados mostram que a renda do auxílio emergencial foi né, mais que compensou a perda de renda dessa pessoa. Ou seja, aquela pessoa nunca tinha tido uma renda daquela magnitude. E isso dinamizou a economia. Então, o terceiro trimestre, o resultado é muito por conta do resultado do auxílio. E agora vamos ver aí, né, o que pode acontecer. Vou esperar você avançar na discussão aí a respeito dos próximos trimestres, né, desse último trimestre, por conta aí da redução do auxílio, né, e da ausência de previsão do que vai ter para o ano que vem em termos de estímulo fiscal. Pois é, você mencionou, no início dessa sua resposta, você mencionou alguns percalços, né, que ocorreram, algumas, digamos, algumas coisas que não funcionaram, mencionou inclusive o próprio recado errático e que controverso com, né, com os cientistas e tal. E até que ponto isso impactou na economia? Você disse que o bom resultado do terceiro trimestre pode ser, deve ser o auxílio emergencial. Agora, isso significa que, de alguma forma, não tivessem ocorrido esses erros, nós teríamos um resultado ainda melhor? E aí sim, o que nós podemos esperar para esse trimestre, que não tem aí uma projeção, tem gente fazendo projeção não muito boa, não é? Para o quarto trimestre do ano. Sim, com certeza. Eu acho que as atitudes erráticas pioraram muito, tiveram um impacto significativo nessa crise, né, que a gente vivenciou e na retração das atividades econômicas que a gente vivenciou e vai vivenciar, né, porque o resultado líquido do ano vai ser de retração. Isso exatamente por quê? Porque teve uma dificuldade, como você mesmo colocou, de entender que economia e saúde são associados, né? Elas não são esferas antagônicas, são complementares. E aí, de fato, se o governo tivesse agido com mais responsabilidade, né, e de forma mais integrada com os municípios e com os estados, por exemplo, muito provavelmente a gente teria atingido o platô da curva, né, mais rápido e as atividades econômicas poderiam ter voltado mais rápida, né? A retomada das atividades poderia ter sido mais rápida. E a gente viu que a retomada das atividades ela teve, né, uma resposta importante. Por mais que o auxílio emergencial seja aí, né, o grande fator, a gente tem que, na medida que as pessoas puderam pelo menos flexibilizar um pouco o isolamento, isso foi importante aí para essa primeira retomada. Mas, naturalmente, isso demorou a acontecer por conta da atitude negacionista. Então, a primeira questão que eu coloco é comportamental. Se a gente tivesse tido um outro tipo de enfrentamento por parte do executivo, a gente muito provavelmente teria conseguido aí resultados melhores por conta dessa flexibilização mais rápida. E aí eu até ressalto, antes disso, as questões do ano que vem, por exemplo. A questão da vacina. Essa incerteza a respeito da vacina e de como as pessoas serão vacinadas, quem vai ser vacinado, a vacina vai chegar, isso é muito pior, isso atrasa muito mais a nossa recuperação. Porque quanto mais cedo a gente imunizar a população, mais cedo a economia pode voltar a funcionar de forma normal, e aí, de fato, né, mais a gente vai colher resultados de recuperação econômica mais rápidos. A economia não gosta de incerteza, não é, Débora? Não, nem um pouco. Os agentes têm que ter previsibilidade. Então, enquanto continuar principalmente para o ano que vem, enquanto continuar esse cenário de incerteza em relação a essa atitude do executivo quanto à vacinação da população, isso vai ser muito ruim para a economia. Por quê? Porque os empresários retraem as suas ações, retraem seus investimentos. Ninguém tem certeza de nada, então as pessoas vão fazer o quê? O que elas vão fazer? Eu vou fechar o meu negócio. Eu vou mandar as pessoas embora. Eu não vou colocar um dinheiro que eu tinha poupado para colocar nesse negócio, exatamente porque eu não tenho certeza do que vai acontecer, né? Se esse governo aí vai, de fato, fazer esse plano de imunização de forma rápida, de forma consistente.
Então, isso é muito ruim. Então, o primeiro ponto é esse comportamental mesmo, essa falta de coordenação e esse negacionismo do governo, que com certeza tiveram impactos muito negativos aí no PIB. Agora, Débora, sim, eu acho que nesse momento a discussão está muito. O ministro Guedes ele faz um discurso, primeiro, de que a economia tem aquilo que ele chama de crescimento em V, né? Fazendo uma referência a esse terceiro trimestre, que teve um crescimento forte, então dizendo que ela caiu muito rapidamente e que vai subir muito rapidamente, projetando, ao contrário do que você está dizendo, de forma positiva, quer dizer, tentando dar um recado positivo. Por outro lado, o ministro Guedes trata com, assim, que nós estamos voltando à normalidade, né, e que é preciso, por exemplo, em relação à pauta do Congresso, votar as PECs do ajuste fiscal. Eu queria que você comentasse essa questão da insistência dele na retomada da agenda liberal. Qual que é a sua opinião sobre isso, no momento que a gente volta aí a uma retomada, na verdade, dos números da pandemia, né? Há gente que resiste ainda em falar em segunda onda, mas há já especialistas dizendo que nós estamos, sim, entrando na segunda onda. Enfim, o que você acha da posição do ministro Guedes? Pois é, o Guedes ele tem, de fato, essa insistência com a recuperação em V, mas quando a gente vai ver a maioria dos economistas, né, a opinião, de fato, a aposta é que essa recuperação em V ela não vai acontecer. Exatamente porque o terceiro trimestre teve esse crescimento, né, mais rápido, exatamente por conta do auxílio emergencial, mas para o próximo trimestre, o esperado já é um arrefecimento dessa recuperação, exatamente porque o auxílio emergencial caiu pela metade, então a gente vai ter, de fato, uma tendência de recuperação mais lenta, e para o próximo ano, né, a recuperação vai depender de duas coisas: da vacina, se a gente vai conseguir retomar aí as atividades e em que passo, né, em que velocidade, e dos estímulos fiscais. Exatamente porque se o Guedes apostar, de fato, nessa agenda de austeridade, né, na retomada da agenda unicamente focada em reformas e austeridade, e não der incentivos fiscais no ano que vem, aí sim a gente não vai ter nem recuperação, eu acredito que a recuperação seja muito lenta, exatamente porque estamos ainda em pandemia no ano que vem. Então, enquanto a população não for vacinada, e não só isso, enquanto, de fato, a economia ela demora um tempo, ela tem uma defasagem para responder. Então, o mercado de trabalho, por exemplo, para ele reabsorver as pessoas, a gente tem que, de fato, estar com uma demanda muito aquecida. E o que você tem visto? Incerteza, as famílias vão continuar com incerteza, vão continuar a ter um comportamento de maior precaução, né? Exatamente porque, nossa, se essa vacina não funciona de forma efetiva, e aí a gente tem uma nova paralisação, então eu tenho que guardar renda, porque vai que eu perco o emprego, não é isso? Então, a gente tende a ter, de fato, uma recuperação muito mais lenta. E se não tiver estímulo fiscal, na forma de transferência, na forma de um plano aí para auxiliar o setor formal, né, de investimentos, na forma de um plano para recuperar as empresas, o que a gente teve? Quando a gente comentou sobre as políticas que deram certo e não, né? Uma das questões que eu queria falar é que a política para as empresas e aí, né, de auxílio à manutenção do emprego e principalmente as políticas de crédito não funcionaram bem. Então, a gente tem que, de fato, e aí é um problema, né? O governo ele teve um problema ali de coordenar esse tipo de política, fazer com que as instituições financeiras, de fato, né, emprestassem, ou seja, que o crédito conseguisse chegar na ponta, e principalmente para os pequenos produtores, né, para os pequenos empresários. A gente teve um fechamento gigantesco de empresas. Quando a gente olha em Belo Horizonte, a gente consegue ver isso. Várias empresas super legais do setor de serviços, né, vários restaurantes que a gente conhece, né, e de fato eram restaurantes que tinham um movimento muito importante, né, um movimento muito bom, eles fecharam na pandemia. E o que a gente vê hoje é o pessoal, a gente teve agora, né, a medida que proibiu vender bebidas e que, de fato, nesse momento, dado o aumento, né, isso aqui em Belo Horizonte, dado o aumento dos casos e da lotação do sistema de saúde,
era o mais acertado, mas a gente viu, de fato, que muitos desses donos de restaurante, desses empresários, eles vieram a público falar, olha, eu não sei o que eu vou fazer agora. Exatamente porque a gente conseguiu manter aqui na pandemia, né, fechado, e quando a gente estava conseguindo, né, recuperar um pouco, essa medida acaba afugentando o consumidor. E do ponto de vista sanitário, a medida é extremamente correta. E muitos deles, eu não vi esse pessoal, por exemplo, criticando o prefeito por fazer isso, mas dizendo o seguinte, né, pedindo para a população auxiliar, pedindo delivery, etc. Ou seja, se a gente não tiver estímulo fiscal para estimular o emprego formal no próximo ano, medidas de proteção social mais efetivas, porque só tem o Bolsa Família previsto. O Bolsa Família já não dava conta antes da pandemia, imagina depois. E se a gente não conseguir estimular as empresas, as pequenas empresas principalmente, a se recuperarem, aí, de fato, a gente não tem recuperação em V mesmo. Então, tendo a achar que a gente vai ter a recuperação ali, né? A gente caiu, aí recuperou e depois vai continuar naquela... isso se a gente não cair de novo, vai ter recuperação em W, né? Agora, Débora, o que a gente vê é o governo fazendo um movimento contrário a esse raciocínio que você está fazendo, né? Por exemplo, o estado de calamidade pública, que foi uma ferramenta extremamente importante, acaba dia 31 de dezembro. Não existe nenhum movimento no sentido de aprovar uma extensão desse estado de calamidade. Há, inclusive, uma má vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por motivos outros, né, por motivos de disputa, mas uma má vontade fazendo um aceno em relação ao mercado, enfim. É difícil um pouco saber os detalhes das intenções de Rodrigo Maia, mas ele também não quer colaborar e fazer nada em relação a isso, diz que não vai aprovar. E o presidente e o Guedes e o presidente, ambos, não admitem que nós estamos voltando a ter uma situação muito urgente na pandemia. O presidente falou, inclusive, em finalzinho, não é? Torna a coisa mais preocupante para 2021? Sim, muito, muito. Essa é a grande questão. Eu tenho, de fato, a grande preocupação é que o pior ainda não passou. E é isso, essa atitude negacionista é muito ruim, porque a pandemia não acabou. E o vírus, né, a pandemia não sabe que a gente vai mudar de ano, que o orçamento de guerra já não vale mais e que a calamidade pública já não vale mais. Do ponto de vista mais pragmático, eu acredito que não vai ter solução. Por exemplo, quando a gente estava no começo da pandemia, que não vai ter solução outra a não ser prorrogar o orçamento, né, de calamidade. Quando a gente estava no início da pandemia, muitos não acreditavam que a gente teria que adotar política anticíclica. A política anticíclica é exatamente essa política fiscal expansionista, ou seja, de colocar dinheiro na economia, né? E aí foi, por exemplo, o auxílio emergencial. Eu lembro que eu tive uma discussão na Globo News com um economista, né, que defendia, de fato, que o governo não poderia gastar mais, e ele falou, não, a gente não deve colocar a política anticíclica para resolver a questão da pandemia, deve usar o crédito extraordinário, que o teto permite, mas a gente não deve, por exemplo, mexer no teto e tirar, né, os investimentos públicos do teto, ou criar um subteto, que era o que estava sendo discutido, porque isso vai ser muito ruim e a gente não deve fazer isso. Mas aí o que aconteceu? A pandemia se intensificou e o governo viu, né, pela pressão popular e porque de fato não tinha o que fazer, que teria que fazer alguma coisa, a gente teve uma injeção fiscal de, né, magnitude, de boa magnitude. Se a gente compara com outros países, a gente teve sim uma injeção fiscal de boa magnitude. Então, eu acho que a realidade, por mais que isso seja né, preocupante, e é muito preocupante, eu acho que a realidade se impõe, então eu acho que não vai ter outra alternativa, visto que o governo não previu nada no orçamento, a não ser prorrogar o Estado, o orçamento, né, de calamidade. Então, assim, do ponto de vista pragmático, eu acredito que não tem o que o governo fazer, exatamente também porque o governo perde muita legitimidade se ele continuar com essa ideia de que não vai ser preciso estímulo fiscal no ano que vem para auxiliar, né, a retomada. Então, o governo também, obviamente, esse governo ele bate muita cabeça, mas não é possível que ele seja tão
né, ingênuo assim, acredito que não é. Exatamente porque a realidade vai se impor e não vai ter outra coisa para se fazer a não ser prorrogar mesmo o orçamento não, esse orçamento paralelo, esse orçamento de calamidade. Pois é, se discutiu um pouco isso quando saiu o Datafolha, né? Há 2 dias, mostrando que o presidente mantém aí uma situação estável, de ótimo e bom. Ele ainda é o presidente mais mal avaliado neste período de governo, no primeiro governo. Mas ele conseguiu melhorar o resultado dele, tem ótimo, 37% de ótimo e bom, como estava em agosto, quer dizer, porque manteve uma situação estável, mas a economia pode ser uma ameaça, representar uma ameaça. Essa é a discussão que se colocava, talvez o que as pessoas, ainda sob o efeito do auxílio emergencial, ainda não tenham se ressentido disso. Né? Sim, Vivian, se a gente for pensar, todas as grandes crises políticas que a gente teve estão relacionadas à queda da renda do país, né? Ou seja, a crises econômicas. Isso a gente olha quando a gente teve o golpe militar, visto, né? A gente relembra quando a gente teve o golpe militar, a gente estava num processo de estagflação, né? Que é a estagnação do PIB, concomitantemente à inflação, que é muito perversa, ou seja, a renda tinha caído. O governo militar fez o que pôde para manter o crescimento da renda, porque ele sabia que se a renda começasse a cair, ele não seria, né, ele não conseguiria se manter no poder. Então, todas as políticas do regime militar foram muito pautadas, né, por mais que fossem totalmente responsáveis, foram muito pautadas nessa necessidade, né, de estímulo econômico, visto que não se podia deixar a renda cair. O impeachment da Dilma esteve muito associado à crise econômica que vivemos, enquanto, né, de fato, o boom das commodities nos favoreceu ali com crescimento, estava tudo bem. A partir do momento que a crise internacional trouxe, de fato, o arrefecimento do crescimento, né, e algumas políticas econômicas também, que, na minha concepção, não foram as mais corretas, arrefeceram o crescimento, e aí a gente passou a ter, de fato, queda no crescimento e depois recessão. A Dilma não ficou, de fato, né? Teve toda aquela questão política, de fato, para forçar o impeachment. E aí, de fato, eu acredito que para esse governo é um tiro no pé não dar estímulo fiscal no próximo ano, exatamente porque pensa essa população toda que teve a experiência do auxílio emergencial, agora perder isso de uma hora para outra, sem que essas pessoas tenham os empregos para voltarem. A gente não vai ter uma economia que vai estar gerando empregos. Então, isso, além de ter um risco de gerar caos social, isso, de fato, vai levar a uma pressão, né, muito expressiva. E existe, né, uma ideia de que as pessoas dão mais, o sentimento de perder, ele é maior do que o sentimento de ganhar. Então, elas ganharam, por exemplo, né, um contingente populacional grande recebeu auxílio emergencial, então isso pode ter afetado, sim, na percepção a respeito do governo, mas a partir do momento que essas pessoas perderem, a percepção ela muda também, e a perda pode ser pior do que o ganho, né? O sentimento de perda pode ser pior do que o ganho. Então, eu acredito que não tenha muito o que fazer, vai ter, de fato, que prorrogar. Espero, de fato, né, como uma economista preocupada com, de fato, a recuperação, visto que a recessão ela é muito, ela tem impactos, né, para além aí de atrasar, de fato, o nosso crescimento, de diminuir o nosso nível de renda, ela tem impactos distributivos muito perversos. Eu, como economista, torço, de fato, para que o governo faça o que se deve e cumpra com a sua função aí de suavizar os ciclos, ou seja, de atuar para garantir que a economia se recupere. E ele só vai conseguir fazer isso se ele apostar, né, numa política fiscal mais expansionista no ano que vem. Voltar para a austeridade é, de fato, cavar um buraco profundo aí na nossa, atrasar a nossa recuperação. Lembrando que chegou a haver um movimento dentro do governo com a intenção de criar o tal Renda Brasil, mas sem, de fato, tomar uma medida expansionista. Eles estavam tentando rearranjar uma renda para a população dentro do que já existe. Você acha que não há saída por aí? Como é que é? Porque houve uma discussão no Congresso. Eles podem retomar essa discussão?
Pois é, essa discussão foi, voltou, e o governo ele se mostrou totalmente, né, inapto para lidar com essas questões, exatamente porque ele propôs um monte de coisa, um monte de saída descabida para financiar um tipo de programa de proteção social. Porque o que é importante quando a gente faz um programa desse tipo? É importante que um programa redistributivo ele tem que distribuir renda daqueles que têm mais para aqueles que têm menos. Por quê? Isso é só do ponto de vista moral, que é o correto? É correto, é mais correto do ponto de vista moral, mas do ponto de vista econômico é o mais correto. Exatamente porque o que acontece? As pessoas que estão no topo da distribuição, né, mais ricas, elas têm uma menor propensão a consumir a sua renda. O que significa isso? Elas têm a renda muito elevada, então elas consomem uma maior proporção da sua renda. Então, o que aquelas pessoas consomem acaba voltando menos para o sistema econômico. Já as pessoas que estão na base da distribuição, elas têm uma elevada propensão a consumir. Vimos muito isso com o auxílio emergencial e com todo esse efeito que ele gerou. Então, quando essas pessoas recebem renda, como elas consomem a maior parte da sua renda, a maior parte da renda que elas receberam vai voltar para o sistema econômico e vai gerar efeitos multiplicadores. Então, para financiar, já que o financiamento é um problema, a gente não pode continuar se endividando indefinidamente. Para financiar um tipo de programa desse tipo, a gente tem, de fato, que gerar um impacto, ainda que negativo, tributando mais os mais ricos, né? Exatamente porque é de onde a gente tem, né, que o impacto negativo de tributar é menor, porque eles consomem menor parte da renda, e porque no Brasil eles são subtributados exatamente por conta de uma série de especificidades na nossa estrutura tributária. Temos um programa que a gente comentou bastante sobre isso também, né? Sobre o quão regressiva é a nossa estrutura tributária, ou seja, quem está no topo da distribuição hoje paga uma alíquota efetiva de imposto de renda menor do que quem está no meio da distribuição. E do ponto de vista econômico, é mais eficiente você tributar mais quem está no topo e transferir com esse recurso para as pessoas que estão na base, porque isso gera resultado econômico positivo. Exatamente porque o impacto negativo no topo é pequeno, o impacto positivo na base é muito grande. Então, mais que compensa o impacto negativo no topo. Então, do ponto de vista de política redistributiva, era isso que tinha que se fazer. Só que o governo tem uma dificuldade imensa de se falar em tributar mais os mais ricos. Exatamente isso na economia brasileira, né? Em termos políticos, isso é difícil, eu concordo. Passar essas propostas no Congresso, acho que a gente já vem, né, disso de muito tempo. O PT também não fez quando estava, de fato, no poder, e é muito difícil que essas propostas passem no Congresso. Mas a gente tem que ter, num momento como esse, num momento de crise como essa, né, como é a de Covid-19, a gente tem que ser corajoso o suficiente para passar esse tipo de medida, porque se a gente não passa agora, não tem mais janela para passar isso, porque em tempos de normalidade, aí que a gente não consegue tributar mais, né, quem hoje é subtributado, para fazer política de transferência. Mas o governo ele apostou, de fato, nessa realocação, o que não significa estímulo fiscal, e isso significaria, basicamente, a gente tirar dos pobres e da classe média baixa para transferir para os extremamente pobres. O impacto econômico, além do ponto de vista social não ser o desejável, o impacto econômico disso é muito menor, exatamente porque você está tirando capacidade de consumo dos pobres e da classe média baixa, né? E, obviamente, essas pessoas também têm uma propensão a consumir elevada. O impacto econômico é muito menor e o governo não conseguiu uma saída para isso. Ele falou em usar precatórios, ele falou em desatrelar o salário mínimo e as aposentadorias da inflação, o que é inconstitucional. Ele propôs uma série de medidas que não tinham nenhum tipo de cabimento. E aí ele viu que não daria certo. Então, na minha concepção, essa ideia de... Eu acho que alguns programas têm que ser melhor estudados e a gente tem que avaliar a eficiência dos programas. Isso é importante. Então, avaliar a política pública é muito importante. Mas, hoje, eu acredito que a política com maior potencial de gerar impacto positivo seria, de fato, uma realocação, tributando mais os mais ricos e fazendo um programa de transferência com essas receitas. Só que, para fazer isso, a gente teria que mexer no teto de gastos, pelo menos, né, de fato, flexibilizá-lo, exatamente porque o teto ele impede que novas receitas se tornem gastos, né? Ele faz com que o gasto público cresça só a inflação. Eu acho que o teto ele já está totalmente inviável. De princípio também entre a forma de se enfrentar, quer dizer, essa ideia de enfrentamento e um governo com inspiração ultra liberal. Liberal. Né? Essa é
um conflito aí um pouco intransponível, não? Pode ser, e eu acho que mais a gente tem, porque às vezes eu acho que é um problema político também, e nem é só do governo. Eu acho que na Câmara também a gente tem um problema de politics, né? Ou seja, para passar essas. A gente tem então, né, o teto de gasto, por exemplo. Todo mundo já sabe que o teto de gasto ele é infactível, ele não é viável. Para 2023 ele vai ruir. É um teto, até o Guedes outro dia mesmo falou que é um teto sem parede. Ele mesmo disse, mas que não foi ele quem fez, né? Então ele já está fugindo ali da responsabilidade. O Congresso ele tem dificuldade hoje, talvez por essa dominância dessa agenda desse discurso mais fiscalista. Não que o discurso fiscalista não seja importante, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, mas a ideia predominante hoje desse liberalismo e, né, de fato, que orçamento equilibrado é a questão mais importante hoje, eu acho que ela já caiu por terra, exatamente porque todas as economias do mundo estão falando o quê? Olha, a gente vai ter que ter estímulo fiscal, as economias do mundo, né? As economias vão ter que ter estímulo fiscal para recuperar dessa crise. O Brasil é diferente? Sempre usam isso, né? A jabuticaba. O Brasil é diferente, o Brasil não tem capacidade. Bem, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Porque aprofundar a recessão, né, ou não recuperar, também significa aumentar o déficit público, ou seja, piorar a situação do governo, exatamente porque essa estatística, né, o déficit fiscal, depende da receita também. Então, se a atividade econômica não recupera, o governo não recupera suas receitas. Então, a gente continua piorando os indicadores fiscais do país. Então, eu acho que o que precisa é esse olhar mais amplo. E não será em 2022 que essas soluções virão, né? Num ano eleitoral. Não será. Débora, muitíssimo obrigada por atender, boa conversa, muito boa conversa, passamos 2020, que na verdade nós estamos falando de economia, falamos de pandemia, mas não tem como falar de uma coisa e não falar de outra, né? E talvez, infelizmente, em 2021 nós tenhamos aí esses dois elementos de novo caminhando juntos, né? Sim, exatamente. Eu acho que o que o ano mostrou é exatamente isso, que saúde e economia, né, andam juntas. A pandemia é a grande questão. E, de fato, para o próximo ano, espero fortemente, acho que naquele pedido de ano novo que a gente sempre faz, eu vou pedir, de fato, que o governo bote a mão na consciência e estabeleça um plano de imunização e aposte, de fato, em mais de uma vacina, para que a gente tenha o mais rápido possível um plano de imunização consistente da nossa população, porque só assim vai ser possível pensar em recuperação. Débora, mais uma vez, obrigada, viu, pela participação. Obrigada a você. Obrigada. Estou sempre à disposição. Eu conversei com Débora Freire, ela é professora do CEDEPLAR, da UFMG, doutora em economia, e nosso assunto aqui, a economia em 2020, as perspectivas para 2021. Então, até a próxima.